Como questionar aquilo que você foi ensinado a acreditar sem sentir culpa? É o vídeo de hoje, bem sério por sinal. Oiê, tudo bem com você? Esse é um vídeo um pouco mais sério, abrindo meu coração pra você também conhecer um pouquinho de quem eu sou e conhecer um pouco da minha história. Vou tentar falar sério, porque é um pouco difícil pra mim. Eu tenho sentido um incômodo muito forte no meu coração de falar sobre alguns assuntos e esse é um deles. Então, já que eu tenho sentido esse incômodo, eu vou abrir meu coração e vou falar com vocês sobre tudo que eu tô sentindo. É um vídeo mais de desabafo. Pra mim é muito estranho fazer um vídeo assim, porque eu não estou acostumada. Geralmente eu levo tudo pro negócio da comédia, o que vai ser bem difícil para mim, mas eu vou tentar trazer com clareza também, porque também é um ponto difícil para mim, e que vocês recebam com o coração aberto, sabe? Tudo que eu tenho para falar e tudo que eu tenho para dizer. Para entrar nesse assunto, eu tenho que contar o jeito que eu fui criada, a forma que eu fui ensinada e a minha infância. Quero deixar claro também que eu não estou fazendo esse vídeo para ser uma crítica aos meus pais, ou a criação deles, ou que eles me ensinaram errado, nada do tipo. Eles foram os melhores pais que puderam ser e que acreditavam que estavam sendo. E são mesmo, são ótimos pais, não estou questionando isso, porque toda vez que eu entro nesse assunto, principalmente com o meu pai, ele fica muito sentido e ele fala, ai, olha aí, ela me coisando. E não é sobre isso. Hoje em dia eu sou muito bem resolvida, não é sobre quem os meus pais são, ou quem eles eram, ou o que eles já fizeram, tá bom? Só pra deixar claro, porque acaba confundindo muitas coisas. Esse relato aqui é um relato de alguém que viveu dentro de uma igreja evangélica por muitos e muitos, desde a infância, né? Desde que nasceu. Como é que começou isso? Eu lembro muito bem do meu avô Rubens, ele colocava a gente pra estudar a Bíblia. Como ele fazia? Ele acordava a gente, principalmente dos primos do quintal, tá? A gente tem muitos. E aí a gente acordava todo sábado de manhã pra ter esse estudo da Bíblia com ele, a gente descia, que eu morava em cima, né? E a gente descia, a gente aprendia das histórias da Bíblia e sempre foi muito ensinado a amar a Deus e amar a Bíblia, amar Jesus. Nenhum erro nisso, porque até hoje, inclusive, eu sigo essa crença. Desde nova, eu fui muito encaminhada a seguir esse caminho, sem me questionar muito, sem me questionar de, será que é isso mesmo que eu acredito? Será que é isso mesmo? Sabe esse será? Nunca teve a outra opção, nunca me apresentaram outra coisa, outra vivência, ou tipo, não, você pode escolher, você pode seguir esse caminho ou pode não seguir, nunca teve essa opção. Sempre foi a opção de, não, a gente quer isso pra você, esse é o melhor pra você. E eu falo você no sentido singular, mas tipo, todos os meus primos passaram por isso, alguns continuaram nesse caminho, outros seguiram outros caminhos, mas a maioria dos primos, isso eu falo da parte de pai, foi ensinado nesse caminho de, não, é isso aqui que você tem que seguir. Sem ensinar muito a gente ser questionador, sabe? Procurar sobre as coisas, independente se aquilo fosse fazer a pessoa não acreditar, sabe esse negócio? Mas nunca, a gente não foi ensinado a ser questionador ou a ser uma pessoa crítica. E assim eu fui aprendendo, não só com os meus pais ou a minha família, mas também dentro da igreja, e sendo aquela cristã bem do fã-clube chato, sabe? Eu era muito, porque é o jeito que eu fui ensinada. Eu fui ensinada a não... como é que eu vou explicar isso sem atingir a ninguém, que é algo muito pessoal, mas a gente, dentro da igreja, é ensinado que a única religião que salva é o cristianismo, no caso dos evangélicos, porque o cristianismo, que no caso é dos católicos, os católicos cristãos não estão nesse bolo. Para os evangélicos, eles são errados e tem vários discursos sobre por que eles são errados. Então, eu sempre fui ensinada de que na igreja evangélica era o lugar certo. Independente da denominação, tá? Sempre foi algo tipo, igreja evangélica. Tem um pezinho ali de preconceitozinho, assim, com a igreja da Assembleia de Deus ali, do reteté. E aí a gente vai se enraizando em preconceitos, é muito difícil pra mim, porque eu não quero que as pessoas se sintam ofendidas, em preconceitos, em machismos, em racismo, porque isso também existe, principalmente dentro da igreja. Mas voltando a falar de mim, tiveram situações que me colocaram, por ter sido ensinada dessa forma, até de forma vexatória, com outras pessoas, porque quem cria os filhos assim, criam de forma muito bitolada, porque você ensinar coisas que são do mundo ou que são da vida é errado, porque você vai incentivar, porque você vai estar levando o mundo pra dentro dessa pessoa, quando no caso você só estaria protegendo ela de certas situações ou de certos momentos, sabe? E eu vejo que isso tá até hoje dentro das igrejas, tá? Não é algo que é da minha época ou do que eu vivi. Teve uma situação que eu lembro que... Quando eu falo isso, meu pai fica até chateado, que ele fala, não, eu deixava vocês fazerem tudo. Não deixava, mas é a visão que ele tem. Ele falava pra mim que eu podia ouvir o que eu quisesse, ver o que eu quisesse. Não era assim. E meu irmão tá de prova, pelo amor de Deus. E eu falo isso não
culpando ele, como eu já disse, eu tô muito preocupada nesse vídeo, dá pra ver. Mas não era assim. E uma vez eu fui receber amigas, inclusive que eram da igreja, só que os pais não eram muito assim, a família não era muito assim. E a minha cunhada tinha uma revista da Capricho que ela tinha me dado. E era a sensação do momento, revista Capricho. Minha cunhada tinha assinatura, então ficava com muita revista, ela ia me dando, as que elas já tinham visto, já tinha enjoado de mexer. Nisso, dentro da revista Capricho, tinha um negócio de horóscopo. Menina, eu fui ensinada desde cedo que horóscopo é do pecado, é do demônio. Essas coisas de revelações era revelação, assim, do além, né, no caso. Não revelação de profetada, mas revelação do além era coisa do pecado, não, do diabo mesmo. Então eu ficava com muito medo, porque, pô, tu fui ensinada dessa maneira, então tu vai ficar com medo. E aí, uma amiga minha foi ler dentro da minha casa, porque tava lá a revista. Eu falei, não, você não pode ler isso. Cara, eu não sei se ela vai lembrar disso. Eu vou perguntar pra ela. Eu não sei se eu posso falar o nome aqui. E aí eu não pode ver isso na minha casa porque é errado. Eu rasguei a revista. E aí depois, quando eu tô aqui na cidade agora, quando eu vejo que isso passou na minha vida e que eu era aquela pessoa, aí eu começo a entender por que hoje em dia eu sou tão contra a religiosidade. Eu já falei uma vez no meu Instagram sobre isso, de que a parte que eu mais me senti livre na minha vida foi ter saído da igreja. E isso é muito ruim de falar, porque se na igreja você encontra Jesus, você conhece a Deus, conhece a Jesus, como você não consegue se sentir livre conhecendo a Jesus se ele é o caminho, a verdade e a vida? Se conhecer ele, tem escrito na Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade sendo Jesus, e aí ao mesmo tempo que tu tá na igreja, tu não sente essa liberdade, é meio complicado, né? E eu olho para várias situações que eu vivi dentro e fora da igreja que me puseram em situações que eu não precisava, como eu já falei. E, inclusive, quando eu venho fazer um comparativo de coisas que eu vivi na igreja e coisas que eu vivi com amigos fora da igreja, as coisas que eu vivi dentro da igreja foram muito mais prejudiciais para mim. Coisas e marcas que eu trago até hoje. Até hoje eu tenho feridas cicatrizadas, mas que a gente não esquece, não tem como esquecer, sabe? Inclusive, dentro desse assunto, eu quero até pedir para amigos que eu fui tão incisiva com esse negócio de evangelizar, porque eu fui ensinada assim, que você tinha que evangelizar dentro e fora de tempo, entendeu? Fora de, sei lá como é que era o nome. Quando, na verdade, o seu maior evangelismo é sobre quem você é e a sua vida, a vida que você leva. É o maior exemplo de evangelismo. É ser como Jesus. E na época eu não entendia muito bem isso, sabe? Eu achava que, tipo, não, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar que ela vai pro inferno. Porque é isso que hoje em dia e nas igrejas é pregado. Tipo, você não busca Deus, não generalizando, né? Mas a maioria das pessoas não busca Deus porque Deus é maravilhoso, porque Jesus é bom, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo. Busca geralmente porque tem medo de ir pro inferno. Às vezes eu faço uns debates com algumas pessoas e é claro, é nítido ver de tipo, por causa da salvação eterna. A salvação eterna é só uma consequência da vida que você tem aqui. E quando a gente fala sobre a graça de Jesus sobre a nossa vida, nossa, tô até pregando, gente, mas eu até saí do assunto um pouco do que eu tô falando, mas quando a gente fala da graça de Jesus na nossa vida, não é você que vai julgar a graça de Jesus na vida do outro. Não cabe a você. Não cabe a você falar assim, não, porque a vida que ele leva, não. Deus não sei o que, Deus não se agrada. Não é você, porque às vezes no seu oculto lá, o que tá acontecendo é o inverso do que eu tenho vivido. E eu nem frequento igreja. Então, tipo, pessoas dentro de igreja que vivem numa hipocrisia, assim, de, eu sou... eu já fiz parte disso, então eu tenho propriedade de falar de que como a gente se acha maior que o outro. Não, a gente não se acha. A gente acha que a nossa postura é sempre a correta, que os nossos pecados são sempre menores, que a gente faz isso aqui, mas Deus entende, Deus perdoa. Só que quando é com o outro, a gente aponta o dedo assim, ó. Não, seu pecado é isso aqui. Eu tenho vários exemplos de várias pessoas que eu conheço. Tiveram algumas... Eu tenho vários exemplos de situações, de pessoas variadas, de denominações variadas, que agiram assim e agem assim. Quando é pro outro, não. Quando é pra mim, a graça. Então eu fui começando a analisar algumas coisas. E eu não lembro quando eu comecei a ter essa ruptura, tá? Entre separar o que é igreja e o que realmente Jesus e Deus é. A gente coloca uma culpa que não é sua, uma culpa que vem adquirida de culpas de outras pessoas, entende? Que vão só te inserindo aquilo ali de, não, se você não fizer isso, não sei o que lá. Eu lembro quando eu parei de ir pra igreja
eu lembro da sensação de alívio que eu senti. Eu não lembro da sensação de, ai, que falta que eu sinto. Não, eu tive uma sensação de alívio, de, ai, estou livre. E não livre porque as pessoas... Porque eu já imagino o que os crentes estão pensando. Ah, porque a liberdade é uma falsa sensação. Ah, porque você quer cometer todos os pecados e não quer sentir culpa. E não é sobre essa culpa. É uma culpa que colocam nos seus ombros que você não tem. É uma culpa do medo, que é estranho falar isso. É uma culpa do medo que você vai ter de ter certas atitudes porque você acha que Deus vai ser retaliativo com você. Porque foi assim que você foi ensinado, de um Deus que se você pisar um pouquinho fora da curva, ele vai te punir, é a ira de Deus, e que ele vai fazer você sofrer. E isso eu não vou muito longe não, porque tem uma frase que as pessoas falam como se estivesse na Bíblia e não está na Bíblia, que é sobre quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso, né, colocar um caminhão de culpa na pessoa, não a culpa do medo. Nem sei se isso existe, mas a culpa do medo, né? Mas é exatamente essa sensação. Eu tinha medo de sair daquilo ou daquela realidade que eu vivia, porque achava que Deus fosse ser punitivo pra mim. Como se, tipo, não, eu tenho que estar na igreja porque aí Deus vai me olhar com muito bons olhos e eu vou ser agraciada por ele, quando na verdade não é sobre isso. E eu não acredito nesse Deus punitivo, porque se ele é punitivo ao outro, vai ser muito pior comigo. E eu já fui esse tipo de crente também, que falava assim pra pessoa de, ai, Deus te quer perto dele, você não sabe se a pessoa tá perto de Deus. Ah, eu sei porque pelos frutos conhecereis. Você vê o fruto da pessoa onde? Só dentro da igreja? Não é dentro da igreja que você geralmente coloca em prática, sabe? Porque o que eu vivi dentro da igreja foram não posso expor aqui, mas foram momentos de exclusão, de bullying, de... É muito difícil falar, porque eu convivo ainda com pessoas que participaram e participam. Hoje em dia, eu busco estar muito longe da religiosidade, sabe? Do jeito que eu fui criada. Eu era uma pessoa muito religiosa e fui ensinada a ser religiosa. Não é algo que você vira, é algo que você aprende, é algo que você é ensinado. E buscar a Deus só por religiosidade, você nem conhece quem ele é de verdade. Você só reproduz aquilo que te dizem, só reproduz falas, preconceitos, só reproduz um Deus que na verdade é um Deus vingativo, um Deus ruim, que é um Deus que eu não acredito que seja, um Deus que não é um Deus bondoso, amoroso com o outro, só comigo. Então isso não é nada de cristão, sabe? E a partir do momento que eu consegui me desvencilhar disso, aí que eu fui vendo que a experiência com Deus e com Jesus é muito única. E a partir do momento que é única, você tem uma experiência muito mais íntima com ele, sabe? Coisa que dentro da igreja você não consegue buscar, porque, como eu disse, tá muito ali no reproduz, copia-cola, copia-cola, copia-cola. E que é a forma que você é ensinado, né? Levantam-se assuntos que, na verdade, são só preconceitos das próprias pessoas que ali estão. Ah, porque Deus falou, Deus disse também que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. E eu adoro uma fofoca. Meu Deus do céu, será que eu vou... Não, Deus, eu vou pro céu, né? Por favor. E os avarentos, que os adúlteros, que... não lembro mais agora, um monte de gente não vai pro reino dos céus. Então, se Deus faz essa seleção assim, por que você que tá escolhendo que se o outro deve ou não ter tal postura, se o outro deve ou não viver de tal jeito? Em meus questionamentos, eu fico na dúvida, assim, de... Cara, vocês querem enfiar goela abaixo Jesus e Deus para as pessoas, querem que as pessoas simplesmente acreditem, que as pessoas acreditem em Deus pela tua ótica, sabe? Pela tua vivência. E quando, na verdade, como eu disse aqui, Deus é um Deus individual a cada pessoa. Ele trabalha de forma diferente em cada pessoa. E é um assunto difícil para mim, porque quando eu explano isso, eu não quero atacar ninguém, só que é um pouco difícil, por exemplo, na questão dos homossexuais, por exemplo, na questão de religiões diferentes, e como a igreja hoje em dia está misturado junto com a política para fazer
essa relação de como se fosse vamos salvar o Brasil, vamos salvar o mundo, porque através da igreja a gente vai salvar as pessoas. E quando, na verdade, você só está misturando com aquilo que não é para ser misturado. Quando, na verdade, não tem que misturar uma coisa na outra. Uma coisa é a sociedade, outra coisa é aquilo que você acredita. Todo mundo é livre de acreditar no que quiser. Você não pode impor goela abaixo a sua religião, a sua fé, a sua crença. Você não pode esperar que as pessoas... Vou dar um exemplo aqui. Tá rolando aí... tá rolando uma discussão dentro da política que é sobre inserir religião nas escolas. E a partir do momento que você insere a sua religião única na escola, você dá direito a outras pessoas também inserirem. Você já pensou nisso? De como a sua religião não é única, a sua religião não é a única certa, a sua religião não tem a verdade absoluta sobre as coisas. Por mais que você tenha sido ensinado assim, não é uma verdade absoluta. Muitas igrejas e denominações, você vai falar, não, essa denominação tá errada, essa aqui tá errada, e afinal qual é a certa? Então, se tem dentro da própria igreja denominações e suas vertentes, e nem todo mundo concorda com a vertente do outro, como é que você acha que a sua religião é a única... Ai, meu Deus, a luz tá acabando. A única certa dentro de... Vai ficar um pouco apagada aqui, tá? A única correta dentro de todas as outras, se na própria sua religião tem outras vertentes, outras denominações. Então é um pouco complicado, assim, a gente querer impor a vida do outro, o que é da nossa crença. E eu acho que quando entra nessa questão de estudos da vida da pessoa em relação à família e etc., orientação sexual, a quem ela quer ser, quando a gente pega essas coisas e vê que na verdade a igreja em si, não Deus, tá? Não Jesus, pelo amor de Deus. A igreja em si não é muito exemplo. Ai, meu Deus, a outra luz tá apagando, cara, logo num assunto desse. Eu acho que é hora de eu ir, tá? Deixa eu só encerrar aqui, deixa eu só finalizar aqui, ó. Por favor, não quero ser evangelizada nesse vídeo, falar que Deus tem um propósito na minha vida e que eu tenho que voltar pra igreja, volta pra casa, volta pra Deus, volta pra casa, volta pra igreja. Eu não quero, eu sei da minha relação com Deus, eu sei da minha relação com Jesus, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu espero ser, eu sei quem eu quero melhorar, eu sei o que eu quero melhorar. Então não tenta me evangelizar não, porque eu já fui muito evangelizada em toda a minha vida. É mais fácil eu te evangelizar do que você me evangelizar, entendeu? Eu me enrolo um pouco nas minhas falas, mas eu acho que ficou um pouco claro do que eu quis trazer, da culpa que você sente e da culpa que não é sua e daquilo que foi adquirido porque botaram em você. Então hoje eu tô me desvencilhando dessa culpa. Eu tô fazendo esse desabafo, inclusive, porque é muito difícil você ser questionadora quando você não foi ensinada a ser. Você pensar por si própria, você pensar, tipo, não, eu gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. Ah, aquilo ali funciona pra mim e aquilo ali não funciona. E quando você quer botar todo mundo na mesma bolha, assim, na mesma esfera, no mesmo negócio aqui que tu acredita, tem alguma coisa errada, entendeu? Tu não tá sendo respeitoso com o que a outra pessoa vê, ficar bebendo da outra pessoa, nem todo mundo tem o teu mundinho. E é isso aí, entendeu? Acho que sim, né? Vou encerrar esse vídeo que a luz já foi-se embora, foi com Deus. E acho que eu já falei, dei um exemplo de muitas coisas. Eu quero continuar fazendo vídeo assim, porque eu tenho muita coisa para falar ainda, não só em questão de igreja, tá? Sabe? E um vídeo mais sério assim, eu gostei de fazer, gostei, hein? Eu espero que não tenha ficado tão confuso, porque eu sou meio estranha na cabeça. Eu vou falando, vou alterando os assuntos, vou mudando uma coisa na outra. Mas eu espero que tenha ficado bem claro, assim, do que eu quis trazer com esse vídeo. E é isso, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima. Com um assunto mais leve, por favor, né?